Olá, eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. E não deixe de ativar o sininho da notificação para você ter a certeza de que as aulas estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre Marquês de Pombal, sobre esse momento da história de Portugal e Brasil que pega Pombal. Tá legal? Vamos? Marquês de Pombal participou da administração portuguesa entre 1750 e 1777. Ele era ministro do rei de Portugal, José I. Um ministro muito influente. Em 1755, a cidade de Lisboa foi arrasada por um terremoto. A partir de então, a reconstrução de Lisboa tornou-se prioridade do Marquês de Pombal. Para financiar o reerguimento de Lisboa, Portugal elevou os impostos em suas áreas coloniais. Dá uma conferida nessa pintura. É o Marquês de Pombal. E ele está apontando justamente para Lisboa reerguida, reconstruída, a nova Lisboa. José I e Marquês de Pombal foram déspotas esclarecidos. Época de despotismo esclarecido em Portugal. Uma prática política que buscava combinar a estrutura absolutista de governo com reformas pautadas em ideias iluministas. Estrutura absolutista com reformas iluministas, nome despotismo esclarecido. Essa prática vigorou em alguns países europeus, como Portugal, Espanha, Áustria, Rússia e Prússia. Vamos entrar agora em um assunto que vem aparecendo com frequência nas provas: as reformas pombalinas. As principais decisões tomadas por Pombal. Bem, primeira reforma que eu destaco: a extinção das capitanias hereditárias. Exatamente isso. Na aula sobre capitanias hereditárias, e aqui está o link caso você queira saber um pouco mais sobre o assunto, na aula sobre capitanias hereditárias, eu disse: as capitanias hereditárias existiram no Brasil até Pombal. Na época do Marquês de Pombal, as últimas capitanias hereditárias viraram capitanias reais, da coroa, do Estado. As capitanias saíram do domínio privado e passaram para o domínio público. Correto? Próxima reforma: a transferência da capital colonial, de Salvador para Rio de Janeiro. Na aula de mineração, e aqui está o link da aula, caso você queira saber um pouco mais sobre o tema, eu falei justamente que a atividade mineradora impulsionou, contribuiu para a transferência da capital do Nordeste para o Centro-Sul, Salvador para Rio de Janeiro. A próxima reforma é a expulsão dos jesuítas. Veja bem, padres jesuítas foram expulsos de Portugal e das colônias portuguesas. Por quê? Gente, Pombal adota uma política de laicização do Estado, secularização do Estado. Objetivava diminuir as interferências religiosas. A expulsão dos jesuítas deve-se, em parte, à política de laicização adotada por Pombal. Uma outra explicação: influências de ideias anticlericais e iluministas. Há uma terceira explicação: Pombal
buscava, através da política de laicização, reforçar o padroado, porque vigorava em Portugal o padroado, a subordinação da Igreja ao Estado, sendo que os jesuítas se comportavam com muita autonomia. Em alguns casos, padres jesuítas desconsideravam decisões do governo da coroa portuguesa. Podemos até dizer que existia uma motivação econômica relacionada à expulsão dos jesuítas. Porque depois do decreto de expulsão, bens, propriedades, terras jesuíticas, tudo isso foi confiscado pelo Estado. Certo? Vamos para a próxima reforma. Criação do subsídio literário. Um novo imposto implantado por Pombal. Um imposto para custear a educação colonial após a expulsão dos jesuítas. Explico melhor. A educação colonial estava nas mãos dos jesuítas e eles foram expulsos. Dessa maneira, o Estado chamou a responsabilidade da educação. E para financiar a educação colonial, criou um novo imposto denominado subsídio literário. Uma outra reforma pombalina, abolição da escravidão indígena. A escravidão indígena foi proibida definitivamente. Entenda uma coisa, a política indigenista de Pombal procurava integrar o índio à civilização portuguesa. Explico com outras palavras. A política indigenista de Pombal visava transformar o índio em um português. Como? Fazendo com que o índio incorporasse hábitos, costumes, comportamentos, valores portugueses. A política indigenista pombalina, repetindo, procurava integrar o índio à civilização portuguesa. E eu cito só mais uma reforma. Pombal autoriza o funcionamento e instalação de manufaturas têxteis no Brasil. A instalação de manufaturas têxteis no Brasil, antes, era proibida. Pombal autoriza. Qual era a estratégia? Fazer com que a produção têxtil colonial abastecesse Portugal, a metrópole, enfrentando a dependência portuguesa em relação aos tecidos ingleses, dependência que cresceu depois do Tratado de Methuen, do Acordo Panos e Vinhos. Em 1777 morreu o rei José I e Pombal se desligou do governo. Ascendeu na coroa portuguesa Maria I, a rainha Maria I, que adotava uma linha política diferente da pombalina, uma linha de absolutismo clássico, absolutismo tradicional. Durante o seu reinado, foi elaborado o Alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas têxteis no Brasil. Logo, o Alvará revogava uma decisão pombalina. E aí, gostou da aula? Espero que sim. Deixe o seu like. Em caso de dúvidas, comentários e acesse os links na descrição. Tá legal? Tem muitas boas aulas disponíveis para você. Divulgue o canal Brasil Escola. Até a próxima!